Pronto, galera. Você já espichou as canelas, agora vem aqui comigo. Voltemos, né? Olha lá a questão número 3, dando continuidade ao nosso assunto. Joga na tela. Questão número 3, opa. Olha lá. O emprego da vírgula logo depois de investimentos tem a função de isolar o adjunto adverbial anteposto à oração principal. Então ele falou que o emprego da vírgula após investimentos, ele tem a função de isolar um adjunto adverbial anteposto à oração principal. Vamos ver se isso é verdade? Basta você ler o texto. Durante o primeiro período de investimentos, as concessionárias deverão realizar obras de duplicação, vias laterais, contornos e travessias. Beleza. Ele falou que essa vírgula após investimentos ela tem a função de marcar um adjunto adverbial que foi anteposto, ou seja, colocado antes, numa ordem direta. Olha aqui para mim. Vem cá. Será que esse adjunto adverbial ele foi deslocado? Bom, professor, vamos ver. As concessionárias deverão realizar obras de duplicação. Beleza, tá bom até aqui. Quem é que deverão realizar obras de duplicação? As concessionárias, professor, é o nosso sujeito. Durante o primeiro período de investimentos, é um adjunto adverbial? Indica um tempo? Indica, professor, indica um tempo. Então, você tem um adjunto adverbial que foi deslocado. E esse adjunto adverbial deslocado, ele é de grande ou de pequena extensão? Professor, ele tem muitas palavras. Se há muitas palavras, ele é de grande extensão. Então, adjunto adverbial de grande extensão. Então, se ele é de grande extensão, a vírgula é o quê? Esta vírgula aqui, ó. Professor, essa vírgula é obrigatória. Muito bem. Esta vírgula tem a função de marcar, de isolar um adjunto adverbial, ó. Um adjunto adverbial anteposto à oração principal? Sim. O item está o quê? Correto, professor. Isso mesmo. O item está certo. Certíssimo. Por quê? Porque ele está deslocado. Durante o primeiro período de investimentos, as concessionárias deverão realizar obras de duplicação de vias laterais e travessias, tá? E de travessias. Beleza? Então, vamos lá, continuemos. Veja um outro contexto que agora requer bastante atenção da sua parte. Analise comigo. Em janeiro, o STF, em razão de princípios processuais, analisará os recursos. Primeiro aqui que você tem é esse em janeiro. Em janeiro é um adjunto? É, professor, é um adjunto adverbial de grande ou de pequena extensão? Professor, ele é de pequena extensão. Opa, se ele é de pequena extensão, a vírgula aqui é o quê? Já sei, professor. Vírgula é opcional. Muito bem, a vírgula é opcional. Beleza. Em janeiro, o STF, em razão de princípios processuais, analisará os recursos. Cadê o verbo? Está bem aqui, ó. Analisará. Quem é que analisará os recursos? Professor, é o STF, que é o nosso sujeito. Beleza. E quem analisa algo, ou seja, analisa os recursos. Pediu um complemento, verbo analisar? Pediu. Com ou sem preposição? Sem, professor. Se é sem preposição, o nome desse complemento é chamado objeto direto. E o verbo, então, será transitivo? Direto. Tranquilo até aqui? Beleza. Só que aí você se depara com o seguinte contexto. Em razão de princípios processuais. Opa. Em razão de princípios processuais. Perceba, não indica uma circunstância. Neste caso, é um adjunto adverbial de causa, que indica uma causa, tá? É uma circunstância de causa. Esse adjunto adverbial, ele está numa ordem direta? Não, professor, ele está antes do verbo, ou seja, ele está deslocado. Ele é de grande ou de pequena extensão? Professor, ele é de grande. Há muitas palavrinhas. Muito bem. Se ele é de grande extensão, eu devo colocar a virguleta. Só uma? Não, professor, você tem que colocar duas, porque uma separa. Duas unem. Ou seja, eu preciso das vírgulas. Eu preciso de duas
vírgulas. Essas vírgulas são o quê? Obrigatórias. Vírgula. Coloquei virguletas obrigatórias. Obrigatoriamente eu preciso dessa vírgula. Prestou atenção? Eu sei que esta parte é um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais complicada. Por isso eu preciso de bastante cuidado aqui. Então, olha lá. O STF analisará os recursos em razão desses princípios e princípios processuais. Veja comigo aqui uma questão. Vai lá, joga na tela, por favor. Questão. Preservam-se a coerência e a correção no texto ao se deslocar o trecho nos últimos 5 anos para depois de brasileiros. Ele falou que vai preservar, ó, se você deslocar nos últimos 5 anos para depois de brasileiros. Contanto que, desde que esse trecho esteja entre vírgulas. Ó, tem que estar entre vírgulas. Vamos ver? Dê o contexto comigo. O cenário econômico otimista levou os empresários brasileiros nos últimos 5 anos, foi o que ele pediu, não foi? Brasileiros nos últimos 5 anos a aumentarem a formalização do mercado de trabalho. Beleza. Ele falou que eu posso deslocar. Preserva? Pode, professor, não tem problema nenhum. Você pode colocar. Opa, saiu aqui, ó. Perdão. Pode colocar sem problema nenhum. Então, beleza. Só que neste caso, eu desloquei o adjunto adverbial? Deslocou. E aí, a vírgula tem que ser o quê? Obrigatória. Eu terei de colocar 2 vírgulas. Este item está o quê? Professor, o item está certo. Muito bem. O item está correto. Coloca lá, item correto. Certíssimo. Veja comigo uma próxima questão. Continue aí. Veja lá, preste atenção. Questão é de número 5. Se o poeta tivesse resolvido colocar uma vírgula logo após chão, em não colhas no chão o poema que se perdeu, o trecho continuaria correto e sem alteração de cunho semântico, porque essa vírgula seria apenas enfática. Será? Olha aqui para mim. Presta atenção. Vem cá. Olha só. Eu digo lá. Ele falou o seguinte, que se ele tivesse resolvido colocar uma vírgula logo após a palavra chão, em não colhas no chão, vírgula, o poema que se perdeu, preservaria o sentido e a correção, porque essa vírgula seria apenas enfática. Será? Vamos ver? Olha lá. Não colhas. Quem colhe, é o verbo colher, professor, muito bem. Quem colhe, colhe algo. O poema que se perdeu, o nosso objeto direto. E o verbo é transitivo? Direto. Muito bem. Beleza. Agora é o seguinte. Tá o verbo e o complemento numa ordem direta? Tá, professor? Posso colocar aquela vírgula lá? O item tá o quê? Errado. O item está errado. De forma nenhuma poderá colocar aquela vírgula. Tá? Neste caso, não. Mas, professor, presta atenção comigo aqui, ó. No chão. No chão. É um adjunto adverbial? Sim, eu concordo com você, é um adjunto adverbial. Ele é de grande ou de pequena extensão? Ele é de pequena extensão. Percebeu? Ele é de pequena extensão. Ele está deslocado? Tá. Para este item ficar correto, você precisa colocar esse no chão entre vírgulas. Eu precisaria de uma vírgula também após a palavra colhas. Então, para o item ficar correto, ou você não coloca nenhuma vírgula, ou você coloca as duas, tá? Ou é nenhuma, ou é as duas. Só uma? Não, porque só uma separa o verbo do complemento. O item está, então, errado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo. Olha lá um outro contexto que vai ficar muito legal aí, ó. A reunião ocorrerá às 14 horas no dia 23/5/2014, dia do meu aniversário, muito legal isso aí, no Centro de Convenções em Brasília. Beleza, cadê o verbo? Não se esqueça de enviar o presente para mim, hein? Dia 23/5/2014. O verbo ocorrerá. Beleza, o que é que ocorrerá? A reunião é o nosso
Sujeito. O verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Por quê, professor? Porque o verbo ocorrer ele não exige complemento, objeto direto, nem objeto indireto. Ocorrerá? Beleza. Agora ocorrerá quando? Professor, ocorrerá às 14 horas. Hora do almoço, né? Olha só, às 14 horas. Ponto. Adverbial. Isso, professor. Adverbial de tempo aí. Beleza. Eu posso colocar uma virguleta bonitona aqui, ó? Posso? Bem bonita aqui, ó. Virguleta. Pode não, professor? Ué, por que eu não posso? Muito simples, professor. Muito simples. Olha só. Sujeito, verbo e complemento. A vírgula é o quê? Proibida. Muito bem, vejo que você está estudando. Isso é muito legal. Tá, mas continue comigo o estudo. Às 14 horas, no dia 23/5/2014. No dia 23/5/2014, é um outro adjunto adverbial? É, professor, é outro adjunto adverbial. Ah, beleza. Adjunto adverbial também de tempo. Continuemos. No centro de convenções. No centro de convenções é outro adjunto adverbial? É sim, professor, outro adjunto adverbial. Muito bem. No centro de convenções em qualquer lugar? Não. Tem que ser em Brasília. Também é outro adjunto adverbial? Sim, professor. Outro adjunto adverbial. Então, preste atenção aqui agora. Preste atenção nisso. Eu tenho vários adjuntos adverbiais seguidos? Sim, professor. São elementos de mesma função sintática, dispostos de uma enumeração. Então, você vai fazer o quê? Virguletas. Uma vírgula aqui, ó, outra aqui e outra aqui. Para que eu tenho que ter essas vírgulas? Porque essas vírgulas enumeram elementos de mesma função sintática. Lembrando, aqui eu não posso. Porque, professor, separaria verbo do complemento. Mas na próxima eu já posso? Posso, sim, porque começa a enumerar. Então, veja lá. Eu vou apagar aqui só embaixo para você conseguir ler. As vírgulas foram empregadas para separar palavras de mesma natureza sintática. São todos adjuntos adverbiais? Então, coloca virguleta. Beleza? Bom demais. Então, vamos ver a questão, né? Joga na tela. Questão número 6. É a boa. A vírgula após disponibilidade é empregada para separar termos de mesma função, dispostos em uma enumeração. Vamos ver? A Lei de Acesso à Informação determina que órgãos públicos assegurem a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Certo ou errado este item? Pense aí. Muito bem, para quem falou que está correto. O item está certíssimo. Vejam lá. Olha só. Está enumerando aquela vírgula após disponibilidade? Ó, garantindo o quê? Sua disponibilidade, 1. Sua autenticidade, 2. E sua integridade, 3. É uma enumeração? É, professor. Então, coloque a vírgula para enumerar. O item está correto. Item número 7. Veja comigo aqui, número 7. Provinha da Polícia Rodoviária Federal. Você tem interesse em ser policial da Rodoviária Federal? Aí eu tenho, professor. Ganha-se bem. Ah, legal. Vamos lá. O emprego de vírgula logo após federais justifica-se por isolar elementos explicativos em relação à oração anterior. Ele falou que a vírgula está explicando. Vamos ver? E o texto. A malha rodoviária brasileira soma cerca de 1,7 milhão de quilômetros entre estradas federais, estaduais e municipais. Essa vírgula após federais é para explicar? Nada a ver, professor. A vírgula não está explicando. Essa vírgula está enumerando, ó, estradas federais, estaduais e municipais. Muito bem. Parabéns para você aí, ó. Beleza. Continuemos. Veja aqui comigo. Vem para cá. Vem para cá. Agora vamos ver o vocativo. Esse cara aqui é legal demais, não é? O vocativo ele é usado para chamar o ouvinte, ó. Chamar um receptor. Vai chamar um receptor. Olha só. José, o barbeiro, saiu. Olha só que legal aqui, ó. Vocativo é só para fazer chamamento. E aí, ó, necessariamente eu tenho que ter a virguleta.
necessariamente. Ó, quem foi, no caso, chegou, né? Quem foi que chegou? Professor, barbeiro. É o sujeito. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Tá. Olha só. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Barbeiro e José são a mesma pessoa? Obviamente, não. Aí, professor, não? Não. Porque você está só chamando José. O barbeiro chegou. Ou seja, eu estou informando ao José que o barbeiro chegou. Então, José é um vogativo. Tá lá, ó. Eita, fé, o trem caiu aqui, você não acredita nisso. Mas sempre acontece um desastre, né? Paciência, caiu, quebrou tudo, mas continuemos, né? O importante é continuar. Continuando aqui, importa. José, o barbeiro, chegou. Olha só, José, o barbeiro, chegou. Neste caso, José e barbeiro são a mesma pessoa? Sim, são a mesma pessoa. Ué, professor, é a mesma pessoa? É, porque é o seguinte, barbeiro aqui agora está me reforçando quem é José. Quem é José? Reforça, reitera quem é José. Neste caso, o barbeiro, no caso, voltando lá, né? O barbeiro é aposto. O barbeiro será aposto de José. Neste caso, você verá que ele é um aposto explicativo. Então, beleza. Então, vamos continuar nosso assunto. Eu vou dar uma desaparecida da tela, porque eu preciso pegar aqui o apagador que caiu. Aguenta lá. Eu volto. Voltei, olha lá. Voltei. Olha aqui para mim. É bom que você não durma aí, né? Interessante. Aposto. O que é o aposto? Ó, o vocativo faz chamamento. O aposto é uma informação a respeito de um termo antecedente. Antecedente. Olha só, presta atenção no exemplo. Os concursandos, alunos do professor Lucas Gonçalves, serão aprovados. Olha só, quem é que serão aprovados? Professores concursandos. Mas são quaisquer concursandos? Não, professor, não são quaisquer concursandos. São apenas aqueles que são alunos do professor Lucas. Olha só, alunos do professor Lucas, reforça ou reitera quais concursantes eu quero falar? Reforça, professor, reforça assim, ó. Não é qualquer um, é somente os alunos do professor Lucas Gonçalves. Olha só, então você tem um aposto explicativo. E aí o aposto explicativo ele precisa estar entre vírgulas. Aqui, ó, entre vírgulas. Muito bem. Tem que estar entre vírgulas, tá? Porque você está explicando. Se eu retiro as vírgulas, ele passa a ser um aposto restritivo. Passa a um aposto restritivo. Aí eu estaria falando para você o seguinte, que todos os concursantes serão aprovados. Não. Quando eu coloquei as vírgulas, eu estou dizendo para você que somente os alunos do professor Lucas é que serão aprovados. Não são todos. Percebeu? Só aqueles. É, professor, isso é verdade. Somente nós. Muito bem. Então, vamos lá. Compare aqui, ó. 2 exemplos para você entender essa relação de aposto e restritivo e explicativo. Olha só. A atual presidenta Dilma Rousseff participará do evento. Quando eu digo aqui atual presidenta e presidenta, está correto, tá? Está lá no VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, na página 643, especificadamente. Página 643, presidenta. E sempre existiu essa forma presidenta. Ocorre é que não havia uma presidenta no poder. Beleza. Olha só, atual presidente do Brasil. Você já sabe de quem eu vou falar? Eu já, professor, é a presidenta Dilma Rousseff. Ah, muito bem. Então, se você já sabe, olha só, presidenta Dilma Rousseff, não reforça ou reitera de quem eu quero falar? Reforça, professor. Então, aqui você tem um aposto que ele é explicativo, porque você já sabe de quem eu vou falar. Compare com o exemplo abaixo. O ex-presidente do Brasil, Itamar Franco, faleceu em julho de 2011. E professor, eu nem sabia. Presta atenção, hein? Presta atenção. Olha só. O ex-presidente do Brasil. Você sabe de quem eu vou falar? Aí eu, não, professor, são tantos. Realmente, são tantos, não são? Então, olha só. Eu vou restringir dentre vários. Eu quero falar de Itamar Franco. E aí é o nosso aposto restritivo, aparecer lá. É o aposto restritivo, porque restringe de quem eu quero falar. Professor, eu não entendi essa relação. Tá, imagine comigo o seguinte. Vamos criar uma situação hipotética. Imagine que Dilma deixa o poder, ela deixa o poder, e aí quando ela for uma ex-presidenta, eu crio o seguinte contexto. A ex-presidenta Dilma Rousseff
participará do evento. Olha só, eu digo a ex-presidenta, você sabe o que eu vou falar? Aí eu sei, professor, porque ela é a única. Isso, ela será a única, não haverá outras, haverá? Não, não teremos outras. Beleza. Mas aí continua a imaginar comigo. Imagine que Dilma Rousseff deixe o poder e no lugar dela assuma, por exemplo, Marta Suplicy. Pode ser? Deixa a Marta lá, Marta Suplicy. Assuma Marta Suplicy e depois ela deixa o poder também. E aí quando Marta deixar o poder, eu vou criar o seguinte contexto. A ex-presidenta do Brasil, você sabe de que eu vou falar? Aí eu, não, professor, pode ser tanto Marta quanto Dilma. Percebeu que agora o aposto ele passa a ser restritivo. Explicativo, as virguletas. Restritivo, sem vírgula. Se a prova perguntar o seguinte, a retirada das vírgulas preservaria a correção gramatical? Sim. Correção? Sim. Não prejudica. Agora o sentido preserva? Sentido altera. Porque se eu retiro as vírgulas, dá a entender que no Brasil nós temos Dilma Rousseff como presidenta e temos outra. Então, o sentido altera. Igual aqui embaixo, ó. A inserção de vírgulas para isolar o termo Itamar Franco preservaria a correção? Sim. Correção? Sim. Agora, sentido? Não. Sentido de forma nenhuma. Por que, professor? Muito simples. Porque aí, neste caso, tá a entender que Itamar Franco foi o único ex-presidente do Brasil. E não é a realidade. Beleza, então. Continuemos. Veja lá na tela a questão. O trecho. Pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo encontra-se entre vírgulas por exercer a função de aposto. Vamos ver? Uma decisão singular de um juiz da vara de execuções criminais de Tupã, pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos. Olha só, pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo. Reforça, reitera quem é a cidade de Tupã? Sim, professor, é um aposto e deve estar entre vírgulas, um aposto explicativo, o item está correto. Muito bem, vamos lá, próxima questão, questão número 9. A expressão principal autor do estudo tem natureza explicativa e faz referência ao termo que antecede. Vamos ver o texto? Vamos ver se é verdade isso. O que ele perguntou para você? Ele falou, tem natureza explicativa e faz referência ao termo que antecede. Ele perguntou, é um aposto. Foi isso que ele falou. Ó, se ele tem natureza explicativa e faz referência ao termo que antecede, principal autor do estudo. Se não tem verbo, ele falou para você que é um aposto. Vamos ver. O pesquisador Lambert Lumey, principal autor do estudo, afirmou que o resultado dessa pesquisa é a prova. Tá bom até aqui? Tá bom. Vamos lá. Principal autor do estudo. Reforça ou reitera quem é Lambert Lumey? Sim, professor. Retoma. Reforça quem é. O item está o quê? Correto. Ele tem natureza explicativa? Sim, está entre vírgulas. Faz referência ao termo que antecede? Sim. Pesquisador. O item está correto. Item 10. O trecho. Um gás sem cor e nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis exerce a função de aposto. Será? Vamos ver. O poluente associado à maior probabilidade de morte dos fetos é o monóxido de carbono. Um gás sem cor e nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Um gás sem cor e nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Reforça, reitera, quem é o monóxido de carbono? Sim. O item está o quê? Correto. O item 10 está certo. Fácil demais isso, não é? Oh, coisa boa. Que bom que você está aprendendo. Assim espero. Vem cá comigo. Presta atenção, vem cá. Vem cá. Presta atenção. Elipse verbal, um assunto legal. Legal demais esse assunto. Presta atenção nesse assunto. Esse assunto é o mais fácil da língua portuguesa. Vem cá. João prefere estudar, Maria trabalhar. Olha só o que acontece aqui. Você elimina a forma verbal e no lugar do verbo você coloca uma virguleta. O sentido que se tem aqui é o quê? Maria prefere, olha lá, prefere trabalhar. Percebeu? Aqui, esta vírgula, ela marca uma elipse verbal. Olha o outro exemplo. Belo lava pratos. Alexandre Pires. Ô, professor, mas que exemplo
bobo esse, né? Que exemplo besta. Olha lá, Alexandre Lava Pires, viu lá? Alexandre Lava Pires. Ou seja, essa vírgula aqui, ó, serve para marcar a subintenção de um verbo, subentender um verbo. Ou seja, Alexandre Lava Pires. Beleza, fácil demais esse assunto. É só isso. Não tem nada além disso. Se subentendeu o verbo, colocou a vírgula, é uma elipse verbal. Vamos lá então para a questão. Olha na tela. Questão. A vírgula depois da oração e mantê-la saudável indica que essa oração constitui um aposto explicativo para a oração anterior. Você lembra aqui que é um aposto, não lembra? Eu lembro, professor. É uma informação do tema antecedente. Beleza. Vamos ver se é verdade? Investir no país é considerado uma burrice. Eita, meu Deus. Constituir uma família e mantê-la saudável, um atraso de vida. Ah, professor, discorda desse texto. Olha aqui para mim, vem cá. Vem cá. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso. No dia da sua prova, você não está indo fazer prova para criar problema. Você não está indo fazer prova para criar briga. Você vai concordar com o que está falando. Se ele falou lá, ó, se ele disse para você esse texto, você vai concordar com o texto. Então, leia lá. Investir no país é considerado uma burrice. Constituir uma família e mantê-la saudável, olha aqui, ó, é considerado um atraso de vida. Essa vírgula é marca um aposto ou uma elipse? Elipse verbal. O item está o quê? Ah, desse jeito, professor. O item está erradíssimo. Muito bem, olha só. E mantê-la saudável é considerado um atraso de vida. Item, então, errado. Muito difícil isso aqui? Coisa boba demais, não é? Olha só, investir no país é considerado uma burrice. Constituir uma família e mantê-la saudável é considerado um atraso de vida. Ele só eliminou a forma verbal e colocou a virguleta. Vai lá, próxima questão na tela. Questão número 12, é a boa. A vírgula antes do termo o linguístico tem a função de marcar um verbo subentendido. Mesmo papel que desempenha no seguinte exemplo. Vamos ver, né? Ele falou que a vírgula marca um verbo subentendido nos dois contextos. A formiga é trabalhadora, a cigarra cantora. Ah, professor, mas isso é bobo demais, ó. A formiga é trabalhadora, a cigarra é cantora. Opa, subentendeu o verbo, não subentendeu? Essa vírgula marca a subintenção de um verbo, marca uma elipse verbal. Muito bem. Vamos ver se acontece a mesma coisa com o texto abaixo? Muito simples, basta você olhar. Há, no entanto, um preconceito que parece ser mais resistente do que os outros, o linguístico. Olha aqui para mim. Vem cá. Vai para cá. Ele falou que essa vírgula aqui, esta virguleta, opa, presta atenção, rapaz. Olha só, essa virguleta marca um verbo subentendido. Há, no entanto, o preconceito que parece ser mais resistente do que os outros. Ele vai te explicar qual é o preconceito. Ah, vai, professor, ele vai dizer que é o linguístico. Opa, ele vai explicar, essa vírgula marca um aposto. O item está o quê? O item está errado demais da conta. Então, olha só. Nossa aula chega ao fim. Você viu lá os tópicos principais referentes à pontuação. É lógico que em outros blocos você também verá algo mais sobre este assunto, porque esse assunto é importante, ó, ele é deveras importante na sua vida. Então, fiquemos por aqui e não deixe de ver os próximos vídeos. Até a próxima. Um abraço.